Olá, meus queridos, nós vamos agora para a nossa terceira aula, né? Agora nós já falamos um pouquinho também sobre a questão da restrição, né? Agora eu quero falar de algo que é tão importante, querido, que muitas vezes as pessoas passam por cima, né? Eu queria falar sobre ter as bênçãos dos pais, né? Ter a bênção dos pais. Procurar, na verdade, o conselho e a bênção dos pais. Eu acho isso extremamente importante. Algum tempo atrás, eu mandei, na verdade, um áudio, né, para um amigo meu, em relação a esse assunto. E quando ele ouviu, ele me mandou algo. Ele disse assim: Olha, pastor, eu infelizmente eu ouvi isso. Se eu tivesse ouvido isso, eu tinha feito de forma diferente o meu casamento. Por quê, querido? Ele começou a explicar, né? Deixou claro para mim que ele se casou e, e a mãe contra, a mãe da esposa dele contra, né, da futura esposa contra, né, o próprio pai contra, a ponto de nem chegar aí no casamento. Então, assim, foi uma situação muito difícil, muito constrangedora, né? Ele não teve a bênção. E eu acredito, assim, quando a gente fala, pastor, mas ter a bênção dos pais é importante? Por quê? Só porque vai colocar lá e dizer, ó, você está abençoado? Não, querido. Eu acredito que isso é um propósito de Deus. Né? Ter a bênção é importante porque Deus estabeleceu isso. Não só no sentido de poder dizer o seguinte, ó, estou colocando lá, os pais tá dando a bênção, não, mas porque Deus espera que assim seja. Você vê isso como um propósito bíblico, tá? Vamos compreender melhor esse assunto. A bênção dos pais, tá? Gênesis 24:55 diz assim, aqui fala, querido, algo interessante, né, sobre a questão de Rebeca. A Bíblia diz assim, ó, então disseram seu irmão e sua mãe, fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias. Depois irá. Ele, porém, lhe disse, não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir, para que eu volte a meu senhor. E disseram, chamemos a donzela e perguntemo-no. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe, irás tu com este homem? Ela respondeu, irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, a sua ama, o servo de Abraão e os seus homens, e abençoaram a Rebeca. Isso é importante, querido. Abençoaram. E disseram, ó nossa irmã, se tu a mãe de milhares, e se a sua descendência possua a porta dos seus aborrecedores. Então a bênção e o conselho dos pais aqui é um princípio bíblico. Rebeca tem um diálogo com a sua mãe, né? Você vê a mãe, depois os irmãos fazendo a pergunta, e você vai com ele? É isso mesmo que você quer? Esse é o propósito? E ela respondeu, sim, eu irei. Então, você está entendendo, querido? Na hora de ir embora, teve a bênção, né? Teve a bênção. Você vê que foi abençoada pela família. Não foi algo forçado, não foi algo de qualquer jeito. Irmãos, hoje você vê que os pais nem ficam sabendo, né? Muitas vezes você vê filhas que aparecem grávidas, irmãos, é um absurdo. Como que os pais não vão saber? Como que os pais não vão dar bênção? Né? Esse é um propósito, isso é bíblico, irmão. Isso, na verdade, é um planejamento de Deus. Quando você começa a ver isso aqui, você vê que Deus, ele trabalha dessa forma. Né? Gênesis capítulo 24, versículo 56 diz o seguinte, olha na hora de ir embora, a família está ali para dar bênção. Olha o que a Bíblia diz. Então despediram a Rebeca, sua irmã, a sua ama, o servo de Abraão e os seus homens, e abençoaram a Rebeca. Teve a bênção, querido. E disseram, ó nossa irmã, se a tua mãe de milhares e milhares da tua descendência possa pôr à porta os seus aborrecedores. Então eu achei isso muito interessante, querido. Eles faziam isso, eles abençoavam. Você não vai embora brigado, você não vai embora debaixo de discussão, você não vai embora forçando algo, você não vai embora, né, travando batalha. Não, você vai embora debaixo de bênção. Você vai embora debaixo daquilo que eu estabeleci. Então, assim, é importante a gente ter a bênção da família. Isso é um propósito de Deus. Tem um texto que eu amo muito, está lá em Gênesis 31:27, né? Esse texto é muito importante. Ele fala que depois de Jacó fugir de Labão com seus filhos, né? Na verdade, Labão vai buscar ele. Labão tenta perseguir ele até poder encontrar, né? E eu fico pensando que em Labão, por quê? Porque a indignação dele foi tão forte com Jacó, irmão, foi tão forte, não pelo fato dele ter ido embora, né? Não só pelo fato dele ter ido embora, né? Labão aqui, ele está deixando bem claro a indignação dele da forma que foi.
né? Da forma que ele fez. E como ele fez, trouxe para Labão uma indignação, querido. Né? Olha o que diz, Gênesis 31, 27, diz assim: por que fugistes ocultamente? Ele está dizendo: por que você saiu na surdina? Por que você saiu, né, sem ninguém ver? Ele diz: lograste-me e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria. Ele está dizendo: por que você fez isso? Você foi escondido. Ele diz: a forma correta de você sair era eu enviando você com alegria, né? Eu enviando você com prazer, com alegria. Ele diz: com cânticos, com tamboril, com harpa. Ele está dizendo o seguinte: o que eu queria de verdade era ter feito uma festa. Está dizendo: a sua loucura impediu de fazer isso. Você poderia ter saído debaixo de bênção. Eu não ia tentar te impedir. Eu ia fazer uma festa. A gente ia estar aqui colocando, abençoando você debaixo desse propósito. Por que você fez isso? Você saiu escondido, ocultamente, né? Ele diz assim: também não me permitisse beijar os meus filhos e as minhas filhas, loucamente agisse, agora fazendo assim. Irmão, eu não sei se Labão aqui está sendo sincero ou extremo, querido. Eu não sei, no sentido de que, né? Porque assim, é difícil de você saber exatamente as intenções das pessoas, mas é fato que se trabalhava-se dessa forma, né? Você vai mandar a pessoa embora, mas você não está arrumando briga, você está fazendo uma festa, né? Interessante quando ele diz: você me impediu, né, se despedir. Você saiu de uma forma inapropriada. Você fez algo errado. Né? Você não deu nem a possibilidade da gente fazer a devida festa, de abençoar você, de abençoar a sua família. Em outras palavras, ele está dizendo: o problema não foi nem você ter saído, mas sim a forma que você fez isso. Então é importante, querido, a gente entender a forma correta, muitas vezes, né, de fazer as coisas. Né? Fazer as coisas. Né? Isso não é apenas uma. Eu não acredito, querido, que é só uma festa de despedida. Trata-se, na verdade, de uma projeção de uma nova fase da vida. É isso que eu estou querendo dizer. Não é alguém que está dizendo o seguinte: ó, eu vou fazer só uma festa aqui. Não. É uma nova etapa. É um novo tempo para a pessoa que está saindo. Então ela vai saindo debaixo de bênção. Ela já vai saindo com algo diferente. Né? Ela já vai saindo com aquilo que é uma unção diferente ali. E essa pessoa realmente não quis. Então, assim, eu penso que não é simplesmente uma festa de despedida, mas é uma projeção para um futuro maior. Então é importante, quando você sair da sua casa, que existe essa festa sim, né, mas que você tenha a bênção dos seus pais sobre a sua cabeça, dizendo o seguinte: eu estou te projetando e você vai debaixo de bênção para viver uma nova fase da sua vida e uma fase melhor do que aquela que você tem vivido aqui em casa. Né? Então é importante a gente compreender isso, que ele precisa da bênção dos pais. Hoje está muito bagunçado, irmão, muito bagunçado. As pessoas estão tomando decisões, estão saindo fora daquilo que é a bênção, fora daquilo que é o padrão. E é interessante. Por quê? Nós vamos ver, por exemplo, Deus usando isso. Deus abençoou, querido, Adão. Gênesis 1, 22 diz assim: e Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai, enchei as águas nos mares, e as aves multipliquem na terra. Então, assim, não acredito que era mera formalidade. Eu acredito que Deus está dizendo o seguinte: daqui para frente você vai ter a minha bênção, né? Você vai ter a minha bênção, você vai frutificar, as coisas vão acontecer. Então, assim, Deus está trabalhando. Se Deus nos ensinou, essa é a forma correta da gente viver, né? A gente viver esse propósito. Eu acredito na bênção como uma inspiração profética, de uma projeção para o futuro, tá? Que você possa sair já debaixo de uma projeção diferente. Não sair brigado com os pais, não sair de qualquer jeito, mas debaixo de uma projeção. Isso é importante, né? A Bíblia vai dizer em Hebreus, capítulo 11, versículo 20, diz assim: pela fé Isaac abençoou a Jacó e a Esaú com respeito ao futuro deles. Irmão, presta atenção no que a Bíblia está falando, ao futuro deles. Então nós podemos entrar nesse aspecto de inspiração profética, querido, falando pelo Espírito Santo, para abençoar o futuro das pessoas, né? O futuro. Então você tem que projetar o quê? Eu tenho um futuro, eu não posso sair da casa dos meus pais de qualquer jeito. E além disso, né? Além disso, gente, eu acredito o seguinte: o que falta, na verdade, além de tudo isso, né? É gratidão. É gratidão pelos pais, dizer obrigado pelo que você fez, obrigado por tudo, né? A ter esse abraço dos pais para dizer: eu fiz a coisa certa, eu te honrei até aqui,
né, cumpri o teu propósito, te obedeci, porque é importante, querido. É importante. Você vê isso na Bíblia, você vê um aspecto de bênção na Bíblia quando isso acontece. Então, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, honre seus pais, honre, não deixe as suas emoções tomar frente, não. Sair tomando decisões erradas. Não, eu vou. Não, eu vou. Gente, é muito complicado isso. É muito complicado. Não, vou ser feliz. Eu não estou dizendo aqui que os pais é que vão escolher para você. Não é isso que eu estou dizendo. Né? Mas sentar, ouvir. Sabe o que a Bíblia diz, querido? Que na multidão de conselhos há sabedoria. Ouvir os pais, né? Ouvir a família. Você vê que no caso de Rebeca, por exemplo, a família inteira está ali correspondendo, dizendo: pai, você vai ser uma bênção, você vai abençoar suas gerações. Você vê a família junto ali, querido. Na multidão de conselhos, a sabedoria. Senta, pai, mãe, o que você acha? Conversa com seus irmãos, o que você acha do fulano, o que você acha da fulana. Eu queria entender, eu queria saber realmente o que você pensa disso. O que você acha que eu devo fazer? Você acha que eu devo esperar mais? Como que você acha? Então, assim, eu acho importante, querido, a gente ouvir. Na multidão de conselhos, a sabedoria. Não sai tomando decisão sozinho. Ah, eu tô empolgado. Já que não deixa, eu vou fugir. Ah, eu vou fugir com ela. Eu vou embora. Não, é absurdo. Você vai ter problema. Eu vi um pastor falando esses dias, disse que estava desesperado porque os pais de uma garota havia ligado para ele dizendo: ó, fugiu com o namorado. E a gente tá aqui preocupado, com o coração na mão, sem saber. E diz que ele tanto procurar, acabaram achando o casal, querido. E quando for perguntar pra eles, falaram: o que vocês iam fazer? Ah, a gente fugiu, não queria deixar ele namorar, a gente fugiu. Ele disse: mas vocês iam viver como? Aí eu disse, quando o menino falou: sabe que eu não parei pra pensar nisso? Eu, como que você vai fugir? Você não para pra pensar no que você vai fazer? Às vezes, querido, a gente sai fazendo coisas sem estrutura nenhuma, sem nenhum tipo de cuidado. E às vezes quebrando um monte de princípio, sabe? Temos que ter as bênçãos dos pais. Temos que ter, querido. Temos que ter. Lá no altar, você ser levado lá no altar, você ter a sua família junto ali, te abençoando, dizendo o seguinte: seja próspero, Deus abençoe, que você viva o sobrenatural. Porque, irmão, você vê muito na Bíblia, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da minha descendência, o Deus que trabalhou nos meus pais, vai trabalhar em mim. É importante, querido. Deus trabalha muito, Deus olha muito para isso, né? Então, assim, honre isso, honre. Tem a bênção dos seus pais, e eu creio que Deus vai fazer a diferença na sua vida. Comece certo, faça as coisas certas, né? Tome uma direção correta para que você cresça, evolua e viva aquilo que Deus tem. Deus abençoe, em nome de Jesus.